Amém. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse culto, a esse altar que está sendo erguido, como o querido irmão Leonardo, ele acabou de dizer, é o nosso segundo encontro de quinta-feira e como eu disse na semana passada, esse encontro, este culto está nascendo debaixo de uma compreensão de que nós estamos plantando uma igreja de quinta-feira. Nós estamos chamando um povo para adoração, um povo para missão. A gente sabe que São Paulo é uma cidade com muitos desafios e pessoas vivendo debaixo de circunstâncias bastante distintas, diferentes. E então esse culto seria voltado para aqueles que não conseguem, têm algum impeditivo para cultuar aos domingos, e é por isso que vocês vão perceber, a gente inclusive tem dito isso no domingo, fazendo com que aqueles que já fazem parte da igreja, né, entenderem que este momento é para você que está conosco aqui pela primeira vez, para você que está em transição, que está buscando conhecer mais ou dar continuidade à sua devoção a Deus, num dia que não seja o domingo, sendo então a quinta, esse dia, esse momento separado para cultuá-lo e para crescermos como comunidade, como igreja. Amém? E na semana passada, como eu disse, nós demos o primeiro passo buscando fazer com que aqueles que estiveram na quinta passada. Falando nisso, quem esteve na quinta passada, só para eu saber? Olha só, então quem esteve conosco na quinta-feira passada, está sabendo que na quinta passada nós falamos um pouquinho daquilo que nós entendemos como nosso propósito de existir. Por que nós existimos como igreja? E na nossa declaração de propósito nós dizemos que nós existimos para amar ao Senhor. É isso que o Evangelho, a sua palavra faz, nos leva a amá-lo e nos leva a amar uns aos outros. E então, na semana passada, a gente falou sobre o Evangelho, e o Evangelho nos leva a amar ao Senhor, a vivermos em gratidão, em resposta ao seu amor. E hoje, nós vamos ser levados a um pouquinho mais, a crescermos nessa compreensão do amor ao próximo. Amém? E para isso nós vamos ler algumas porções de textos bíblicos lá em 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia, né? A gente tem 1 João, 2 João, 3 João e depois a gente tem Apocalipse. Então lá para o finalzinho, 1 João capítulo 2, o texto vai passar também aqui no telão. A partir do eu vou ler primeiramente o versículo 18 e 19, depois a gente vai lá para o capítulo 3. Então, 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19 para começar. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, nos fazendo perceber um pouquinho sobre o que João quer dizer da realidade de anticristos, não? Capítulo 3, 1 João capítulo 3, a partir do versículo 11, do 11 ao 18, ele continua: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia.
Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Próximo capítulo, 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Não, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu repito, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra, porque a tua palavra lança luz sobre a escuridão da dúvida, da confusão, da falta de conhecimento. E por meio dessa luz, Senhor, o Senhor dissipa as trevas, o Senhor edifica, sara, restaura, cura, salva, Senhor, e promove tudo aquilo que a tua palavra vem para promover, Senhor.
E que seja assim no nosso meio, que a Tua palavra cumpra todos os propósitos do Teu coração. Que saiamos daqui, Senhor, edificados e seguros, certos, convencidos de que o Senhor falou aos nossos corações. E se o Senhor assim fizer, Pai, os Teus haverão de ouvir, os Teus haverão de reconhecê-lo e dar ouvidos e dizer sim ao Teu querer, para a Tua glória, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Eu não sei se tem gente aqui que veio da antropologia, da psicologia, entendendo que essas ciências, essas disciplinas têm muito valor para nós como seres humanos, mas como cristão e como pastor também, eu sou levado a crer que a compreensão do ser humano, que é o que essas disciplinas, buscam também alcançar, essa compreensão só pode verdadeiramente, plenamente ser alcançada a partir da inclusão de uma outra disciplina. E eu ouso dizer que é a disciplina da teologia. Como cristão, eu não creio que seja possível chegarmos a uma compreensão plena, profunda e real de nós mesmos, sem o conhecimento daquele a partir de quem nós fomos criados. A Bíblia diz, segundo a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que é em Deus que nos conhecemos melhor. É olhando para Ele, porque dele viemos, segundo a sua imagem e semelhança, eu repito. É olhando para Ele, então, que verdadeiramente nos enxergamos. E se somos como Ele é, quanto mais o conhecemos, mais seremos levados a nos conhecer. Mas diferente da proposta cristã, existem outras propostas que tentam levar o homem a uma melhor compreensão de si. Não são, como eu disse, não são compreensões sem valor, mas nós temos aí a proposta do autoconhecimento, no campo da autoajuda, do coaching. Parece que existe um discurso que fala da importância do autodescobrimento, da importância de nos encontrarmos conosco, nos processos de autoconhecimento. Mas eu não sei se de fato é possível ou seria possível nos descobrirmos plenamente nesses processos do autoconhecimento, unicamente quando não fomos autoformados ou autogerados. Porque a revelação de quem nós verdadeiramente somos não está em nós. E mesmo se deixássemos de incluir a teologia nessa conversa com a antropologia, com a sociologia, com a psicologia, enfim, mesmo assim seria fácil perceber que o que faz com que nós sejamos o que somos não está em nós. Mesmo assim ficaria fácil perceber que aquilo que nos define não está em nós. Porque nós não somos o resultado de nós mesmos. E se fizéssemos um exercício aqui, e eu perguntasse para você, quem é você? O que você me responderia? Mas com um detalhe,
você não poderia incluir qualquer pessoa nessa sua resposta, nessa sua definição de quem é você, e você não poderia pensar na resposta em português, porque isso você herdou dos seus pais. E agora? Quem é você? Seria possível elaborar alguma definição sobre quem nós somos fora das nossas relações? E eu me lembro que desde sempre, quando as pessoas me chamavam para uma palavra, uma palestra, alguma coisa, eu enviava, eles me pediam um release, né, uma apresentação por escrito, né, para eu escrever sobre mim, e eu começava escrevendo assim: olha, filho de imigrantes coreanos, esposo de Daniele, pai de Lucas, Felipe e Mateus. E é fácil nós encontrarmos pessoas que se apresentam assim, onde nas relações elas se definem. E é fácil também nós percebermos como as relações definiam quem as pessoas eram nos textos bíblicos. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente faz uma leitura, a gente percebe que na Bíblia, alguém é sempre pai de alguém, ou filho de alguém, ou irmão de alguém, casado com alguém. O próprio Deus, o nosso Senhor, que se permitiu ser apresentado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, relacional. O Senhor Jesus, o filho de Davi, que inclusive ele foi apresentado a partir de uma extensa genealogia. Por quê? Porque quem ele era tinha a ver com as suas relações também. A pergunta então é: como é que você vai se autodescobrir em você mesmo, em você mesma, quando aquilo que diz respeito a você não está em você, não vem de você? Ou pior, como é que você vai encontrar sentido para a sua vida em você, quando o sentido da sua vida está fora de você? Eu e você, nós somos definidos por nossas relações. A humanidade é definida nas relações. Nós não somos seres autônomos, independentes, que têm relacionamentos. Eu não sou uma pessoa independente, separado de tudo, que deu sorte e encontrou relacionamentos. Não, eu sou os relacionamentos. Nós somos os relacionamentos. As relações nos definem. Vivemos e nos movemos na dependência das relações. Deus é assim, triuno, relacional. Ele é uma relação e por isso nós somos assim também. Deus é uma relação, Ele é uma comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo coexistindo na mais perfeita unidade. E todos nós somos chamados para essa mesma realidade, para essa mesma comunhão. Ele nos chama para vivermos na dependência das relações, na dependência da vida em comunidade, da vida em igreja. Talvez, eu não sei, a gente vai conversar, Pastor Daniel, Léo. Eu não sei se o que a gente está vendo aqui agora facilita essa compreensão. Eu não sei, me veio aqui uma ideia, vamos pensar nos próximos encontros, mas é possível nós percebermos esse chamado para a vida relacional de Gênesis a Apocalipse.
O que nós percebemos aqui começando é resultado intencional da glória de Deus. A igreja, que é uma relação que se manifesta nas relações verdadeiras, íntimas, essa realidade comunitária é intencional. Por que que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para salvar todas as relações. Ele morreu para nos salvar da falta de pertencimento. Pertencimento a uma relação que envolve todas, a vertical e a horizontal. Por isso que eu imagino que o inferno é uma condição de isolamento absoluto, onde a alma não tem com quem compartilhar da existência. É um estado de solidão onde ninguém existe, porque não tem com quem coexistir, com quem ter comunhão, com quem fazer com que a sua definição seja vivida. E a salvação, ou a conversão, é sair, é ser resgatado desse estado de isolamento, desse estado egocêntrico, para passar a viver nessa realidade comunitária, relacional. E a palavra comunidade é uma palavra bastante usada para tentar definir o que seria igreja. Faz muito sentido. A Livres é uma comunidade. Mas a verdade é que não existe algo assim de extraordinário em ser comunidade. Dizer que a igreja é uma comunidade, dizer que o objetivo da igreja é ser uma comunidade, não é dizer assim muita coisa, não é dizer que ela é especial ou diferente. Dizer que é esse o objetivo da igreja pode levar a alguns equívocos. Porque o homem, ele foi criado para viver em comunidade. Está no nosso gene. Deus nos projetou para isso. E é por isso que existem comunidades de todos os tipos. Tem comunidade de motoqueiros. Tem comunidade para quem gosta de se exercitar, tem os crossfiteiros e por aí vai. A escola é uma comunidade. O pessoal que se encontra no boteco toda sexta-feira é uma comunidade. O pessoal do clube, enfim, o ser humano é um ser comunitário, queremos pertencer. Por isso, o objetivo da igreja não deve ser apenas buscar ser comunidade, mas ser uma comunidade diferente, especial. E o que faz da igreja ser essa comunidade especial é a sua característica em Cristo, é a sua característica cristã. Por isso que ser comunidade apenas não basta, não é esse o propósito da igreja. A igreja não é para se parecer com um clube. O que deve segurar as relações não é o futebol, o churrasco, o encontro disso ou daquilo, outras atividades, senão as relações de cuidado, de evangelismo, de discipulado. Não é errado fazer amigos, encontrar amigos no âmbito da igreja, das relações, jogar bola com os irmãos não é errado, promover churrascos, isso, ter um círculo de relação mais íntima uns com os outros é algo natural e desejável. Mas se nós pensarmos que é isso que define a igreja de Cristo, nós podemos acabar perdendo o caráter extraordinário, sobrenatural da igreja.
E o que faz uma comunidade cristã ser diferente das outras? O que é que faz igreja ser igreja? E a resposta é simples, como a gente leu por 2 vezes: Deus é amor. Deus é uma relação de amor, indestrutível, inseparável, inabalável. E esse amor, essa realidade do amor é que nos faz extraordinários. E agora eu queria falar de 3 realidades do amor que me chamaram a atenção nesses blocos de textos que nós lemos no início. Existem mais realidades que poderiam ser mencionadas, mas vou mencionar 3 realidades. Primeiro, o amor, ele se faz vulnerável. Segundo, o amor não age na reciprocidade. E terceiro, nós vamos refletir em como o amor e o ódio se manifestam nas comunidades. Amor se faz vulnerável, não age em reciprocidade e a relação, a dinâmica do amor e ódio. Então, primeiro a primeira realidade sobre o amor, então, a vulnerabilidade do amor. O amor se faz vulnerável. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus deu a sua vida por nós. Naquele madeiro, naquela cruz, encarnado, vulnerabilizado, Ele se entregou por nós. O que me faz perguntar, né? Se pode haver amor em um ambiente onde não abaixamos a nossa guarda. Como é que pode haver amor em um ambiente onde as pessoas levantam muros defensivos com receio de serem usadas, traídas, magoadas, talvez outra vez? Como é que pode haver amor num ambiente onde não somos vulneráveis ou onde não nos tornamos vulneráveis? Onde estão aqueles que dizem que me usem para a sua glória, Senhor? Porque o sentido original da palavra vulnerável não é fraqueza, mas é uma capacidade, é uma abertura para ser ferido. Alguém vulnerável é alguém que permite que o seu corpo seja atravessado por pregos e morra lentamente pelos efeitos de ser pendurado numa cruz, depois de permitir que o seu corpo seja castigado por espancamento e chicotadas. Jesus, ele se fez capaz de ser ferido, permitiu que fosse morto. Ele tinha à sua disposição exércitos de anjos, mas ele escolheu se vulnerabilizar, ele abaixou a guarda para que o amor pudesse ser manifesto. Baixou a guarda para que o amor pudesse se manifestar. E quando eu percebo certos movimentos, quando eu percebo que a gente está se escondendo, que não nos abrimos e vivemos num estado de alerta, defensivos, armados, né? Quando eu percebo isso, eu fico constrangido com o fato de que Jesus, o Senhor, Ele permitiu com que pessoas como Judas Iscariotes pudessem andar com Ele, pudessem ter tido comunhão com Ele, em todo aquele tempo, né?
na relação ele se fez ferível, se vulnerabilizou. E eu imagino que Jesus abaixou a guarda, ele não andou num estado de alerta, defensivo, justamente para permitir com que Judas pudesse andar com ele. Por quê? Porque senão, como é que pessoas como João, Pedro, Tiago, Tomé, eu e você, poderíamos nos achegar a Ele? Eu tenho uma impressão que gente que nunca foi traída, teve a sensação de ser usada, provavelmente nunca foi vulnerável. Mas o Senhor nos diz, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O irmão ou a irmã ao seu lado é sua definição ou sua concorrência? Você encontra nele ou nela propósito, razão ou obstáculo, competição? E de que outras maneiras? De que outras maneiras mais poderíamos nos vulnerabilizar? Confessar uns aos outros os pecados. Me expor assim. Me vulnerabilizar assim, mas é a minha reputação. E o meu status. A segunda realidade, a não existência ou a não exigência de reciprocidade no amor. O amor não exige algo em troca. 1 João, capítulo 4, a primeira parte do versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele não nos amou por reciprocidade. Não foi porque nós o amávamos que Ele nos amou, e não foi porque nós o amaríamos que Ele nos amou. O amor é uma graça que alcança a todos, independentemente de reciprocidade. A chuva, a palavra de Deus diz, a chuva cai sobre o justo e o injusto. E se amor é graça, e graça é amor, se amor é graça, então é algo que não merecemos. E se o amor de Deus é algo que não merecemos, o nosso critério para entender que alguém é alvo do amor de Deus ou alvo do amor tem que ser muito diferente do critério do mundo. Porque no mundo se ama por reciprocidade, no mundo se ama quem é merecedor. Mas quando o amor é graça, e graça é favor que não se merece, quando o amor é graça, o critério passa a ser outro. Sabe quando você olha para alguém, e lá no fundo você pensa, essa pessoa não merece. É justamente essa pessoa. É ela que atende todos os critérios de Deus no amor. É gente que não merece o amor, que atende os critérios no amor de Deus. São pessoas que não nos dão razões para serem amadas, que devem ser abraçadas pela comunidade extraordinária de Jesus, pelos representantes do Deus amor. Amar os não amáveis.
como Ele nos chama, amar os inimigos. Amar aqueles que não merecem o amor, assim como nós não merecemos. E a terceira e última realidade que eu mencionaria hoje seria essa relação do amor e do ódio no meio das comunidades. O amor, como nós sabemos, não é simplesmente um sentimento, como é pintado, né? Pelas fábulas, por Hollywood, enfim. Biblicamente falando, amar não é sentir, né? Podem sim haver sentimentos no amor, mas o verbo amar se concretiza na ação, né? Se concretiza a partir de ações que são frutos de uma decisão sóbria, livre dos sentimentos, racional. E essas ações do amor, muitas vezes vão acontecer ou devem acontecer independentemente do que estamos sentindo. O amor está mais para uma decisão calculada, racional, que se manifesta independentemente do que sentimos. Por isso que essa fala, eu não estou sentindo, não combina muito conosco, porque o justo vive pela fé, pelo entendimento do caráter de Deus e não por aquilo que sente. Enfim, mas buscando explicar isso um pouquinho melhor, quando a Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o coração dele bater mais forte, ou fez ele suspirar como alguém apaixonado, mas o amor de Deus se manifestou numa ação doadora. Ele deu. Mas essa ação foi planejada muito antes da fundação do mundo, diz a palavra. Isso foi pensado muito antes. Foi uma decisão premeditada. E a Bíblia diz que, vai dizer ainda mais, ela vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, Ele nos amou, morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores. E João 3,36 vai complementar isso tudo dizendo que os rebeldes, os pecadores, os rebeldes contra Jesus, não herdarão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Sobre eles permanece a ira. A ira de Deus é algo que acompanha a vida dos rebeldes. A ira de Deus estava sobre nós quando nós vivíamos de forma rebelde. E Deus, quando Ele decidiu, de forma sóbria, nos amar, como eu disse, Ele estava sóbrio, Ele não estava entorpecido, embriagado por sentimentos afetuosos, possivelmente, muito pelo contrário. O amor de Deus por nós se manifestou apesar da sua ira. Só que a figura do nosso Deus irado não é a figura de um Deus pagão, que arranca os cabelos e solta fumaça negra, por suas narinas, não. Ele é tão poderoso
que Ele se manifesta em amor de tal forma que apesar da sua ira, apesar de sermos pecadores, Ele é capaz de nos presentear com aquilo que não merecemos. Ele age conforme decisões sóbrias, não dependentes do que ele está sentindo. Ele é capaz de amar apesar dos sentimentos. E é por isso que Deus pode esperar, é por isso que Deus pode ordenar que sejamos amantes. Ele espera que sejamos uma comunidade que ama. Por quê? Porque toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se o amor fosse um sentimento, como é que Deus poderia nos responsabilizar por amarmos ou deixarmos de amar? O que são sentimentos? Sentimentos não são reações involuntárias. Alguém consegue se apaixonar porque quer? Vai, coração, se apaixona por Maria. Vai, coração, odeia João. Vai, por quê? Não, vai, vamos lá, odeia. Não é assim que funciona. Seria justo se fôssemos responsabilizados por aquilo que é involuntário. Olha o que a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Olha só, eu posso até mirar, é involuntário, eu posso sentir, mas o que eu faço com isso? Qual é a minha resposta diante daquilo que eu estou sentindo? Aí é diferente. Irai-vos, mas não pequeis. Então, se o amor é uma decisão, se o amor é algo que fazemos com sobriedade, se o amor é compartilhar, é abraçar, é receber, é acolher, se o amor é algo do qual nós temos controle, então vai ser mais do que justo o Senhor nos responsabilizar por termos amado ou não. Faz sentido? Por exemplo, a gente até poderia não ter, né? Quem tem um sentimento afetuoso para dar para um inimigo ou para alguém que fez um mal terrível, né? Para quem você ama? A gente poderia não ter sentimento para dar, mas a gente teria toda a capacidade para dar um prato de comida, mesmo para um inimigo. Por quê? Porque para eu dar um prato de comida, ainda que para um inimigo, a gente não precisa de sentimentos. Para dar um prato de comida, nós precisamos apenas saber o que é amar. Mas caminhando agora aqui para o final, nessa relação do amor e ódio, eu fui pego por algo. Eu fui surpreendido por algo. Olhem comigo. Primeiro, fica bem claro na leitura que nós fizemos, as realidades que são opostas nesses textos são muito claras, né? A gente percebe o quê? Aqueles que ficam e os que saem. Os de Cristo e os anticristos. A vida ou a morte. Obras justas ou obras mas filhos de Deus ou filhos do diabo, amor ou ódio. E aí eu percebi isso e
E eu me perguntei, eu vasculhei, não, mas espera aí, mas será que... Não, será que não tem algo assim no meio, né? É só direita ou esquerda, e eu não estou falando aqui de política, né? É preto ou branco, será que não teria assim algo mais no meio, um mais ou menos, um cinza? E a gente não acha. É sim ou é não? É de Cristo ou é anticristo? A obra é justa ou é má? Ou você vive ou morre? Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo? E você ou ama ou odeia. E de repente veio o peso da mesma aplicação do sentido de amor bíblico, mas agora aplicado ao ódio. Por quê? Porque se o amor não é sentimento, mas o amor, ele se manifesta na ação, no agir, o mesmo vale para o ódio. Porque assim como eu posso não ter afeto por um inimigo, mas eu posso na verdade estar amando ao fazer, ao amá-lo com um gesto, da mesma maneira eu posso estar de fato manifestando ódio, seja ao meu irmão, mesmo tendo todos os bons sentimentos por ele, quando eu não faço coisa alguma. Assim como o que eu sinto não define o amor, mas as minhas ações no ódio também é assim. Porque a questão não é sentir o ódio, mas praticá-lo. E quando eu não amo a quem precisa, eu estou manifestando o quê? Por mais que eu diga, por mais que dentro de mim eu pense, ai coitadinho, ai que dor, eu não consigo ver essas coisas, eu sinto uma pena, uma dor no meu coração. Olha só, quanto sentimento bom, eu devo ser uma pessoa boa, aperta o meu coração, como eu sou bacana, né? Mas mesmo que hajam bons sentimentos, mesmo que haja reunião, mesmo que haja festa, sorrisos e dança, na ausência de atos de amor, de compaixão, de justiça, que tipo de comunidade estaríamos dizendo que somos ao mundo? Diante das necessidades, diante das dores, diante da solidão, diante da depressão, diante do desespero, quando não amamos, o que estamos fazendo, de fato? Que sejamos uma comunidade extraordinária, amém? O Senhor é a nossa referência, Ele é a nossa referência, e por isso nós temos uma jornada pela frente, nós temos um lindo processo diante de nós. A gente não costuma se cansar aqui na nossa comunidade, na nossa relação. O Senhor tem um propósito para tudo isso,
Existe um propósito do porquê a igreja existe. E o propósito último, esse é o nosso norte, esse é o nosso destino. Para este lugar, para esta realidade nós estamos caminhando. O Senhor deseja fazer por meio da igreja, por meio das relações, nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Esse é o nosso destino. Sendo Ele a nossa referência, sendo o seu Filho o nosso modelo. A gente tem um caminho a trilhar, mas a gente vai chegar, a gente vai avançar. É isso que o Espírito faz em nós, é isso que Ele nos promete. Vai chegar o dia em que nós viveremos a razão última da nossa existência. Amém? Vamos orar. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor se deu, o Senhor optou pelo caminho do amor. O Senhor não resistiu, o Senhor não desistiu, o Senhor insistiu e o Senhor foi até o fim. E manifestou o amor, manifestou o amor, manifestou a entrega, manifestou a compaixão, manifestou misericórdia, graça, perdão. E nos mostrou um novo e vivo caminho, nos mostrou, nos revelou o teu caráter, nos revelou, Senhor, o alvo, o modelo, o padrão. Tu és a nossa referência, Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor. Obrigado porque o Senhor, a tua realidade nos conforta sim, e nos constrange, e nos leva, nos incentiva, nos impele, Senhor, a sermos como o Senhor é. Como foi dito hoje aqui, Senhor, no início, nós estamos chamando um povo, formando um novo povo para essa relação, Senhor, para crescermos na relação com o Senhor e uns com os outros, onde nós permitimos que a realidade do amor, onde nos vulnerabilizamos na presença, onde, Senhor, manifestamos, expressamos, Senhor, a não reciprocidade, Senhor, amando porque nós somos feitos para isso, Senhor, e não nos recusando a dar um abraço, a ser presente, a compartilhar dos nossos bens, do nosso tempo, da nossa vida, expressando o amor extraordinário que nos faz uma comunidade extraordinária, família, amigos, igreja. É para isso que o Senhor nos convida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, e que ao final deste culto, Senhor, nós possamos mais uma vez nos perceber, nós possamos mais uma vez perceber o alvo do Teu amor, Senhor, que sejamos uma comunidade extraordinária que ama como o Senhor, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para nossa alegria, para nossa cura. Amém, 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 amém.